A Bíblia narra a história de Jó, logo ali no capítulo 1, né? Diz lá o texto que Jó era um homem íntegro, justo, né? Temente a Deus e que se desviava do mal. Resumindo, nós conhecemos a história de Jó. Jó que perdeu tudo na sua trajetória ali, né? Depois que a graça de Deus voltou, trouxe novamente ele tudo de volta, né? Mas a grande pergunta é: por que Deus permite o sofrimento do justo? Reverendo, quando o senhor me propôs o tema, eu logo me lembrei de um livro de 1984 que se chama Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. E é claro que Jó é considerado o justo Jó, né? Um homem que o próprio Deus reconhece que era um homem bom, justo, temente a Deus e que de repente passa por um dos maiores sofrimentos que alguém pode passar na vida. Inclusive, depois de Jesus, Jó é considerado o homem que mais sofreu nesta terra, né? E eu fiquei lembrando desse livro, lembrando exatamente da realidade do sofrimento, que é inevitável e é implacável também em muitas ocasiões. E, de fato, quando a gente olha para a palavra de Deus sobre esse assunto, fica bem evidente, apesar das nossas dúvidas, das nossas angústias, até diante dessa realidade que a Bíblia trata, fica bem evidente que Deus é soberano sobre todas as coisas e o sofrimento faz parte da história que Deus planejou. Além dessa soberania de Deus, que é muito estabelecida nas Escrituras, Deus é o alfa, é o ômega, ele é o início, ele é o fim, nós temos também uma outra questão imediata, que aí sim tem mais a ver diretamente com a causa do sofrimento nesse mundo, que é a realidade do pecado. O próprio Deus é muito claro em mostrar que o grande problema, o problema real que trouxe como consequência todo e qualquer sofrimento nesse mundo é exatamente a realidade do pecado. Podemos dizer, reverendo, que o sofrimento é pedagógico? Sem dúvida alguma também. Logo me lembrei quando pensei nessa questão, o salmista dizendo: foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Lembrei de um personagem muito interessante, que eu sei que todos conhecem, porque Deus decretou, na verdade Deus disse para ele que ele morreria por meio do profeta Isaías, que é o rei Ezequias. E a gente sabe que ele orou, Deus deu para ele mais 15 anos de vida, mas é muito interessante a oração de Ezequias, quando ele diz: foi para o meu bem que eu tive grande aflição. E quem não se lembra, né, quem já leu algumas coisas aí sobre C.S. Lewis, né, que diz, C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, né, escritor irlandês tão famoso, que diz que o sofrimento é o megafone de Deus. Deus sussurra, Deus fala conosco em diversas circunstâncias, e quando a gente não ouve, ele usa o sofrimento para abrir os nossos ouvidos e nos fazer perceber a necessidade que temos dele e nos fazer aprender o que ele planejou para nós. Maravilha!